tempo Ele é bom, né? Em todo tempo Ele cuida de nós, em todo tempo Ele está conosco. E nós temos um privilégio tremendo de poder chamá-lo de Pai. Amém? Amém. Todos podem chamá-lo de Pai, né? Meu Pai, meu Paizinho, meu Abba. É maravilhoso a gente ter essa oportunidade, não é verdade? Mas vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Mais uma vez, para mim é uma honra e um privilégio sempre que posso estar com os irmãos e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, de tudo que Deus tem colocado em nossos corações, em nossas vidas. É sempre um privilégio, sempre muito honrado por essa igreja, pelo pastor Rubens, pelo pastor Adriano, que estão sempre nos convidando, nos dando a oportunidade de estar com os irmãos. De fato, o PP Terra Nova é um outra liga, né? Eu estou sempre aqui com vocês e isso me alegra muito. Mas vamos abrir a palavra do Senhor. O pastor Adriano me deu a responsabilidade, obrigado, de compartilhar com vocês, né, um pouco desse tema que vocês estão fluindo nele neste seminário, né, de encontro com o Espírito Santo, né, que está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 67. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos ler aqui o Cântico de Zacarias, né? O Cântico de Zacarias. E o texto diz que seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação. Os irmãos ainda procurando Lucas 1, 67. Ok? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 67. Agora estamos no 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão de nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Eu quero que você repita isso comigo: para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das suas ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Meu coração está aberto, meus ouvidos estão abertos, meu entendimento está pronto para receber a tua palavra. Então fala comigo, Senhor, pessoalmente, individualmente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar, meu querido. Santidade e justiça. Eu, pensando
como poderia chamar esta mensagem? A chamei de posicionados para servir. Diga comigo, posicionados para servir. Essa palavra de Zacarias, essa profecia, na verdade é uma palavra profética na boca desse homem, em que ele está dizendo aí, especialmente nesses dois versículos, 7:4 e 7:5, para o servirmos sem medo. Sabe, Deus está te convidando a ser um servo dele sem medo. Amém? Para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Então, você precisa se posicionar para servir a Deus sem medo. Amém? Você precisa estar no lugar correto para servir a Deus sem medo. A IBPB este ano decidiu proclamar como o ano do mover apostólico. Nós estamos aí já proclamando isso desde a nossa convenção, o ano do mover apostólico. E eu penso que nesse tempo, e com esta palavra, Deus está nos conclamando, como igreja, a nos posicionarmos como nunca. Amém? Precisamos nos posicionar como igreja de Cristo. Este posicionamento significa estar no lugar que Deus quer que estejamos, fazendo o que Deus quer que façamos, sendo o que Deus quer que sejamos. Amém, minha gente? Então, estar posicionado significa exatamente essas três coisas: fazer, ser e estar. Fazer, ser e estar. Estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você precisa se posicionar para não sair de debaixo desse guarda-chuva que Deus estabeleceu para você. Não sair do centro do coração de Deus. Não sair do centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar não é numa praia, não é de férias, não é? Não. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você pode estar numa prisão, como Paulo estava, mas você está no melhor lugar. Você pode estar na cova dos leões, como Daniel estava, mas você está no melhor lugar. Você pode ser lançado no meio de uma fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas está no melhor lugar. Estes homens, porque estavam no lugar que Deus queria que estivessem, eles foram visitados pela presença de Deus. Porque estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem, eles viram o Senhor agindo a seu favor e se tornaram heróis da fé, baluartes da verdade. Então, você precisa se posicionar para estar onde Deus quer que você esteja, ainda que este lugar não seja um lugar confortável. Amém? Amém. Nem sempre o centro da vontade de Deus é um lugar confortável. Nem sempre estar aonde Deus quer que você esteja vai fazer com que você esteja se sentindo plenamente bem. Às vezes você estará passando por grandes aflições. Às vezes você estará sendo testado e provado na sua perseverança, na sua fidelidade. Estar onde você precisa estar, que é o centro da vontade de Deus,
vai exigir de você uma resignação, uma determinação, uma prontidão para lançar fora tudo aquilo que está atrapalhando você de estar nesse lugar. Você precisa então tomar essa decisão de estar onde Deus quer que você esteja. Você precisa tomar a decisão de ser o que Deus quer que você seja. Muitas vezes nós estamos tentando ser alguma coisa que agrada aos outros. Eu quero ser o que agrada a minha esposa, eu quero ser o que agrada os meus filhos, eu quero ser o que agrada aos meus amigos, eu quero ser o que agrada, né, a minha liderança. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa ser o que Deus te gerou para ser. É nisso que está o seu valor. O seu valor não está no que as pessoas dizem a seu respeito. O seu valor está no que Deus diz a seu respeito. Se Ele diz que você é filho dele, não importa o que A, que B, que C digam, não importa o que estejam pensando a teu respeito, se você está sendo o que você foi gerado para ser. E você precisa estar posicionado para fazer o que Deus quer que você faça. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Saímos de casa e nem perguntamos do Senhor qual é o caminho. Vamos fazer negócios e nem perguntamos do Senhor qual é a vontade dele. E sabe, meus irmãos, porque estamos fazendo tantas coisas que Deus não nos mandou fazer, somos atribulados, somos angustiados, estamos perdidos e muitas vezes até culpamos Deus pelas nossas escolhas. Sabe, meus irmãos, fazer significa que você precisa tomar decisões. Você precisa fazer escolhas, e as suas escolhas precisam estar alinhadas ao coração de Deus, amém? As suas escolhas precisam estar alinhadas àquilo que Deus determinou para você. Então, estar onde Deus quer que você esteja, ser o que Deus te gerou para ser, e fazer a vontade dele, e não a sua. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer isso para você. Nós estamos literalmente em uma guerra, meus irmãos. Você é um soldado? Nossa, aqui pode dizer, eu sou um soldado. Dá uma cutucada no irmão e diga, você é um soldado. Você está alistado no exército do Deus vivo. Amém? Sim ou não? Quantos aqui estão alistados no exército do Deus vivo? Vocês estão aqui hoje não para ouvir um pregador, vocês estão aqui sendo treinados, capacitados, preparados, estão alinhados como soldados, recebendo instrução para a guerra. Amém, meus irmãos? Para a guerra, porque estamos em guerra. E nessa guerra, meus irmãos, só há dois lados. Não tem 3, 4. Só tem dois lados. Ou servimos a Deus, o exército do Deus vivo, o exército dos vencedores, os exércitos campeões celestiais, ou servimos ao império das trevas. Não existe neutralidade. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Não há neutralidade nessa guerra. Há muitos crentes sendo enganados, achando que eles podem estar neutros. Não preciso me envolver com isso, não. Ou isso não é para mim, isso aí é para o fulano, para o Beltrano, para o líder, para o pastor, para o irmão lá no ministério, né?
Não. Se você está em guerra, você precisa entender que ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao império das trevas. Amém? Amém. E sabe, meus irmãos, nessa guerra não há tempo a perder. Nessa guerra nós não podemos brincar. E sabe, os dias, à medida que os dias se afunilam, quantos concordam comigo que os dias estão afunilando, né? A gente está percebendo assim que o império das trevas, que era camuflado, né, pastor Rubem? Era tudo muito camuflado, era tudo muito escondidinho. A gente tinha até uma certa dificuldade de falar de determinadas coisas, porque as pessoas diziam, mas você está na cabeça do pastor. Mas hoje em dia não está mais na cabeça do pastor, está na rede social, está nas mídias, está na TV, está nas ruas, está nas faculdades. Então, está escancarado aquilo que o diabo está fazendo, meus irmãos. Então nós estamos numa guerra que está prestes a ter um momento decisivo e final. Amém? Amém. E nós não temos tempo a perder. Eu quero te dizer o que é que está em jogo. Está em jogo a sua alma. Mas está em jogo também a alma das pessoas que você ama. Está em jogo a alma da sua família, a alma da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos. Amém, meus irmãos? Amém. Está em jogo a alma da sua geração. É isso que está em jogo. É por isso que essa guerra está estabelecida. Tudo que o diabo quer é roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com as pessoas que você ama, inclusive com você. Ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com seus filhos, ele quer acabar com a sua fé, com seus negócios, com a sua vida. Esse é o projeto de Satanás. Não se engane que Satanás está jogando limpo nesse processo, que não está, ele é sujo. Às vezes a gente acha que está tudo bem, vamos dormir em paz, achando que está tudo bem. Esquecemos de nos resguardar e nos proteger, e lá vem o diabo com uma bomba no dia seguinte. Ele joga sujo, ele não descansa até ver o seu propósito cumprido. Então nós precisamos estar vigilantes. Amém? Precisamos estar em nossas torres de vigias. Precisamos estar fazendo o que nós fomos desafiados a fazer, como soldados de Deus, nesse tempo. Então não há tempo a perder. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Não há tempo a perder. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, são palavras proféticas de Zacarias, e que apontam para esse serviço a Deus. Zacarias era sacerdote, e como sacerdote em Israel, ele compreendia bem a tarefa de estar preparado para o serviço. Então ele era um sacerdote, ele sabia muito bem como ele precisava estar pronto para o serviço. Assim como nós precisamos saber como estarmos prontos para a guerra. Amém? Para a guerra. O nosso serviço é guerra. Nosso serviço é em favor de ganhar almas, de saquear o inferno, de colocar em fuga o exército de Satanás. Esse é o nosso serviço. E se os sacerdotes daquele tempo, para servir a Deus, precisavam estar prontos, porque se ele não estivesse adequadamente preparado, ele era desqualificado, ele não podia servir,
Ele não podia entrar no templo, no turno que era o turno dele, se porventura ele não estivesse adequadamente preparado. Ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar mentalmente preparado, fisicamente preparado, espiritualmente preparado. Amém? Ele tinha que estar pronto, porque senão ele era desqualificado. Ora, se o sacerdote, para servir no templo, precisava estar preparado, você que é soldado de Cristo precisa estar muito mais preparado. Amém? Por quê? Porque você vai entrar no campo de batalha contra um inimigo que é cruel, que não joga limpo. Então, servir a Deus nesse tempo não é uma tarefa menor do que os sacerdotes daquele tempo. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Quantos aqui são sacerdotes do Deus Altíssimo? Então, se naquele tempo os sacerdotes do Deus Altíssimo deviam estar preparados, e Zacarias sabia disso, muito mais você. Cada cuidado, cada detalhe. Sabe, meus irmãos, o diabo mora nos detalhes, né? O pessoal fala por aí, o diabo mora nos detalhes, e é verdade. Às vezes, um detalhe que nós deixamos escapar, um detalhe que a gente acha que, mas só que o diabo é legalista, sabe? O diabo, ele é cruel, ele não perdoa, ele não quer saber se você esqueceu, se você achou que aquilo era coisa menor, se você não deu valor, se você simplesmente abriu uma brecha, Satanás vai entrar. É por isso que Tiago, muito claramente, ele nos diz o quê? Não dê lugar ao diabo. Diga isso para o irmão que está do seu lado, não dê lugar ao diabo. Pastor, eu vim com o negócio do Espírito Santo, né? Sim, o Espírito Santo quer nos visitar e nós vamos falar sobre ele, mas inicialmente você precisa entender que você está em guerra, porque às vezes nós queremos o Espírito Santo, mas esquecemos que o Espírito Santo vem sobre nós para nos preparar para a batalha. Amém, meus irmãos? Por que o Espírito Santo vem sobre nós? Para nos preparar para a batalha, nos preparar para a guerra. Então, meus irmãos, apesar de nós estarmos na dispensação da graça, sim, nós não estamos na dispensação do Antigo Testamento, não estamos na dispensação de Moisés, da lei. O Senhor abriu para nós uma lacuna extraordinária, um tempo extraordinário, que é chamado de tempo da graça. Amém? Nós tomam posse dessa verdade, que vocês sabem o tempo da graça. É o tempo da graça, meu filho. Mas apesar de nós estarmos vivendo essa janela de Deus, esse tempo específico para a salvação dos gentios, o nosso Deus não mudou. Diga isso para o irmão que está do seu lado, o nosso Deus não mudou. As regras de Deus não mudaram. Amém? Ele não mudou, e as regras dele continuam as mesmas. E quais são as regras de Deus? Santidade e justiça. Diga isso para o irmão que está do seu lado. As regras de Deus são a santidade e a justiça. Essas são as regras de Deus. Essas regras não mudaram. Santidade e justiça são as regras do Antigo Testamento e são as regras do Novo Testamento. São as regras da lei de Moisés e são as regras da graça. Santidade e justiça são as regras de Deus, e todos aqueles que desejam servir a Deus precisam entender isso. Amém? Você não pode servir a Deus se você não entender que são essas as regras que Ele estabeleceu.
Você não pode servir a Deus achando, porque você está no tempo da graça, eu posso brincar com a graça. Na verdade, o autor de Hebreus diz que quanto maior é merecedor de castigo aquele que pisar no sangue da nova aliança e desprezar a graça. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que Deus não mudou as suas regras com o tempo. Então, nós precisamos servir ao Senhor em santidade e justiça. Eu quero que você leia esse texto, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6 e versículo 8. E nesse texto, o profeta está dizendo: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Já achou aí? Então diga para o irmão: o Senhor mostrou a você o que é bom e o que Ele exige de você. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor mostrou a você o que é bom e o que Ele exige de você. 2 pontinhos. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Diga comigo: pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor está exigindo de você nesse tempo. Amém? Então, meus irmãos, eu quero pensar com você sobre essas duas palavrinhas, santidade e justiça, porque são elas que vão determinar o seu posicionamento para o serviço. Então vamos começar falando sobre santidade. A santidade é o seu posicionamento para com Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro 1, 15, 16. E o texto diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, o Senhor te chamou. Amém ou não? Amém. Nós fomos chamados pelo Senhor, né? Você estava lá andando pelo mundo, fazendo suas vontades, fazendo seus quereres, e de repente o Senhor veio e diz: vem, me siga, quero mudar a sua história, quero te dar esperança. Aí você ouviu a voz do Senhor e decidiu seguir Jesus. Alguém aqui está aqui obrigado? Alguém aqui está obrigado aqui? Não, você está aqui porque decidiu seguir Jesus, amém? Amém. Escolheu Jesus. Como diz a canção, né? Como disse Jesus, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você escolheu Jesus. Você escolheu assentar-se aos pés do Senhor. Você escolheu a boa parte. Então o Senhor te chamou. Mas para o que Ele te chamou? Ele te chamou para uma vida de santidade. Ele está dizendo aqui, né? Como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, ser santo é o seu posicionamento para com Deus, porque Deus é santo. Essa é a natureza dele. João diz que ele é luz e nele não há trevas nenhuma, não há nenhuma mancha, não há nenhuma escuridão.
Não há nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nada macula a santidade, a pureza de Deus. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Há uma teoria, uma tese filosófica, né? É uma tese que diz que todo mal precisa de alguma coisa do bem e todo bem precisa de alguma coisa do mal. Essa filosofia foi desenhada, né? Aqueles dois peixinhos, um preto e um branco. O branco tem um olhinho preto e o preto tem um olhinho branco. Então, essa filosofia diz que todo bem tem um pouquinho de mal e todo mal tem um pouquinho de bem. Na verdade, essa filosofia tenta igualar Deus ao diabo, o reino de Deus ao império das trevas. Mas na verdade, meus irmãos, isso é uma mentira. Nosso Deus é plenamente luz. Amém? Não há escuridão nele, não há maldade nele, não há iniquidade nele. Ele é luz. Ele é santo. Uma santidade absoluta, pureza absoluta, amor absoluto. Tudo de bom vem dele. Amém, meus irmãos? Tudo de bom vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, diz Tiago. Tudo de bom está no Senhor. Ele é um Deus absolutamente santo. E você foi chamado para ser filho dele. Amém? Você foi chamado para ser filho dele. Logo, se você é filho, tem que se parecer com ele. Amém? Tem que ser santo como ele é. A palavra santidade, nós já sabemos, né, que ela denota uma consagração, uma separação. Ser santo significa ser separado, consagrado para um propósito, ou para os propósitos de Deus. Ser santo significa que isso aqui não pode ser usado para outro fim, senão a glória do nome do Senhor. Amém? Assim era no Antigo Testamento. Os objetos que eram consagrados, dedicados, eles não podiam ser usados mais para nenhum outro fim, somente para os fins que haviam sido consagrados. Houve um rei, né? Lá, os estudos dizem que era um neto de Nabucodonosor, né? Que ousou tocar nos vasos que haviam sido consagrados em Jerusalém e que haviam sido trazidos para a Babilônia. Ele ousou trazer esses vasos para usar nas festas dele. E por causa disso, imediatamente, o Senhor se manifestou para julgá-lo. Um dedo escreveu na parede: pesado fostes na balança e achado em falta. Pesado fostes na balança e achado em falta. Sabe, meus irmãos, você está sendo chamado à santidade. O que significa isso? Significa que agora você é santo. Diga isso para o irmão que está do seu lado: você é santo. Você é santo. Nós podemos dizer: sim, eu sou. Nós somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos. Às vezes o pessoal do encontro, né? Santos lutando contra o pecado. Eu sou um santo, fui santificado. O processo de santificação, meus irmãos, é um processo paulatino, mas também imediato através da justificação. No momento que você recebe a Cristo, você é santificado. Amém? No momento, é instantâneo, é
é um processo de santificação instantânea, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não pode nem entrar na presença de Deus sem santidade. Você não pode ter acesso ao Santo dos Santos sem santidade. Então, por isso, para que você tenha esse acesso e possa ter esse relacionamento de volta com Deus, você precisa ser santificado. E é isso que acontece no momento que você recebe a Cristo. Amém? Você é santificado. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Você foi santificado quando recebeu Jesus. Ah, pastor, então quer dizer que eu já estou perfeito? Não. Esse processo, vai continuar. Um processo paulatino. Você foi santificado no seu espírito. Seu espírito foi restaurado. E você foi santificado no seu espírito. Agora você está sendo santificado na sua alma. Processo paulatino, diário, constante. E você tem que perseverar nele até receber a cura completa. Amém? O estrago foi grande que o diabo fez na nossa vida, contaminando nossa mente, nossos pensamentos, mexendo com a nossa alma, mexendo com nossos relacionamentos. Eu sei, o estrago foi grande, mas é para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para restaurar os filhos de Deus, a glória. Amém, meus irmãos? E é isso que está acontecendo com você. E por fim você será santificado no seu corpo, que é o processo de glorificação quando Jesus voltar. Amém? Já não haverá mais nenhuma doença, nenhuma fragilidade. Seu corpo estará plenamente santificado. Veja bem, meus irmãos, é um processo que começou quando você recebeu a Cristo e que vai terminar no dia que você for arrebatado. Amém? Você está pronto para esse processo? Permita o Espírito Santo fazer o que Ele está fazendo na sua vida. Agora veja bem, meus irmãos, por que é importante que você entenda isso? Porque este ato de você estar sendo santificado significa que você agora tem dedicação exclusiva. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Dedicação exclusiva. Você precisa entender que você está dedicado exclusivamente para Deus. Está lá aí mesmo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Você é exclusivo. Dedicação exclusiva. Não significa que não pode mais misturar com outra coisa. Não pode misturar com outros deuses. Amém, meus irmãos? Cuidado com a idolatria. Deus não terá por inocente aquele que mistura o santo com a idolatria, com outros deuses. Cuidado com a idolatria. Tem muitos ídolos aí concorrendo, para nos tirar do centro do coração de Deus. Ídolos que querem tomar o seu coração, que querem tomar a sua atenção, querem desviar você de Deus. Cuidado com os ídolos. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertence só a Ele. Então sirva só a Ele. Ser santo, meus irmãos, é fruto, é resultado do novo nascimento. Você não será santo se não nascer de novo. Você não será santo só porque você quer ser santo. Você será salvo se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Amém?
se você entregar sua vida a Jesus. Se alguém aqui ainda não fez isso, precisa entender que você tem que fazer isso hoje. Porque não há como você ser de Deus se não nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O novo nascimento é o nascimento do Espírito. Então você precisa nascer de novo. É a partir do novo nascimento que nós agora podemos expressar aquilo que nós nos tornamos quando recebemos a Cristo. Olha só, Efésios capítulo 2, nós vamos ver 10 versículos deste capítulo, os 10 primeiros versículos. Efésios capítulo 2. Para que você possa entender esse processo, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Até aqui uma descrição do seu estado antes de Jesus entrar na sua vida. E aí Paulo continua: todavia, diga comigo, todavia. Sabe, meus irmãos, eu gosto dessa palavra na Bíblia, porque ela significa que no tempo de Deus, no Kairos, Deus interferiu na nossa história. Amém? Obrigado, irmão. Deus interferiu na nossa história. Diga isso para o irmão que está do seu lado: Deus está interferindo na sua história. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Quantos podem dizer aleluia? Eu sou amado por Deus, né? Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Você foi salvo pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que bênção! Você está assentado com Cristo. Diga isso para o irmão que está ao seu lado: você está assentado com Cristo nos lugares celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. Diga isso para o irmão que está do seu lado: você é criação de Deus, você é filho de Deus. Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Sabe, os irmãos, as boas obras, as obras de santidade e justiça que você fará, serão fruto da ação de Deus na tua vida, do novo nascimento, de um espírito vivificado, renovado, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as pratiquemos, para nós as praticarmos. Deus preparou um caminho de boas obras para você andar nele. Amém? Mas você só vai conseguir andar nesse caminho de boas obras se você nascer de novo, se você receber Jesus, se você for vivificado do seu passado morto sem Cristo para um passado novo, para um presente novo em Cristo, onde todas as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo. Amém, meus irmãos? Então, o que nós podemos concluir sobre esse processo de santidade, meus irmãos, é que a capacitação para uma vida de santidade não vem do nosso esforço. Não é fruto do seu esforço, do seu braço. Não, eu vou me esforçar para ser santo, eu vou fazer 40 dias de jejum. Nada contra fazer 40 dias de jejum. Se Deus te chamar para fazer 40 dias, faça. Amém? Mas não é isso que vai te tornar santo. Não são 10 dias, 20 dias, 40 dias, um ano de jejum que vai te tornar santo. O que te torna santo é receber a Cristo e andar no Espírito. Amém? É isso que te torna santo. O jejum pode quebrar a sua carne, a sua natureza por um tempo. Sim, o jejum faz isso. Quando você está jejuando, você se consagra, se separa para ficar ali na presença de Deus, isso vai quebrar a sua carne por um tempo, por aquele tempo. Mas quando você sai de lá, se você não está mudado, transformado, volta tudo de novo. Quantas vezes eu já vi isso? As pessoas vão, jejuam, oram. Já vi gente saindo do monte, ele desce do monte e esquece o que ele foi fazer no monte, né? Sai de 10 dias de jejum e já está operando na carne. Então, não é isso que vai mudar você. O que vai mudar você é o novo nascimento e andar no Espírito. Amém? Amém, meus irmãos? É nascer de novo, receber a Cristo, entender que você foi vivificado no seu Espírito, que agora você é o templo do Espírito Santo. Amém? A casa de Deus. E que agora, porque você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo pode conduzir você. Nós podemos orar nessa noite. Espírito Santo, me conduz para uma vida de santidade, para uma vida de pureza, para uma vida de integridade. Amém? A presença de Deus. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Olha só esse texto então, né? O Espírito Santo, ele opera essa transformação em nosso estilo de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E no verso 25 ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Diga isso para o irmão que está do seu lado: viva pelo Espírito, e você não vai satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne. Sabe, nossa carne está em guerra contra o nosso Espírito. Nossa carne não tem nada de bom nela. É por isso que no versículo 24, o apóstolo Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. A nossa carne precisa estar na cruz. Diga isso para o irmão que está do seu lado: a sua carne precisa estar na cruz. Amém? Na cruz. Tem muito crente que esquece da cruz, desce da cruz facilmente. Esqueci da cruz hoje. Hoje eu vou resolver o meu braço. Esquece da cruz. Desceu da cruz. Não desça da cruz. Diga para o irmão: não desça da cruz. Não desça da cruz. Mantenha a sua velha natureza lá, crucificada. Amém, meus irmãos? Porque é para isso que o Espírito Santo está em você. Olha o que Paulo está dizendo: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito.
Você já tem o Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado: você já tem o Espírito Santo. Agora ande por ele. Deixa ele guiar a tua vida. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Isso é viver em santidade, meus irmãos. Viver em santidade é viver separado do mundo. Viver em santidade é destruir os ídolos que você servia antes de conhecer a Jesus. Os ídolos da sensualidade, do poder, do dinheiro, os ídolos dos desejos, da avareza. Esses ídolos, eles agora precisam ser destruídos e destronados. Quando você faz isso, você está vivendo em santidade. Você está vivendo como um povo exclusivo de Deus. Isso é um posicionamento para com Deus. Eu sou dele, pertenço a ele, e eu vou fazer o que ele quer. Amém, meus irmãos? Eu sou de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu sou de Deus. Pertenço a Deus. Vou fazer sua vontade todos os dias da minha vida. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. O Espírito Santo vai te capacitar a cumprir essa promessa. Amém? O Espírito Santo te capacita para essa vida de santidade. E aí vamos falar de justiça, porque o que é a justiça? Se santidade é nosso posicionamento para com Deus, a justiça é o nosso posicionamento para com os homens. Amém? A justiça é o nosso posicionamento para com os homens. Mateus capítulo 5. Na verdade, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus, ele aqui, nós temos aqui o Sermão do Monte de Jesus. Nós chamamos esses 3 capítulos de a constituição da igreja, né? A lei áurea da igreja. Os discípulos de Cristo receberam a sua lei, a lei de Jesus. Nesses 3 capítulos, Jesus, ele literalmente reinterpreta a lei que foi dada por Moisés para os seus seguidores. E é interessante que ele não diminui o rigor da lei. Algumas pessoas, não, a gente está no tempo da graça, a lei agora é mais branda. Não. Olha só o que Jesus diz no verso 20. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E você que pensava que ser judeu era difícil, vou dizer para você, ser cristão é muito mais difícil. Você que pensava que guardar o sábado é difícil, quero dizer uma coisa para você: ser discípulo de Jesus de segunda a domingo é que é difícil. Então, vocês são discípulos de Jesus. Então você sabe o que eu estou falando, né?
Ser discípulo de Jesus de segunda a domingo é que vai exigir tomar todos os dias a sua cruz e seguir. Guardar o sábado é para os fracos. Se você é fraco, pode se tornar adventista, tá? Adventista do sétimo dia. Agora, se você quer ser discípulo de Jesus, saiba que você vai ter que guardar de segunda a domingo. Ah, não, estou guardando o sábado, pastor. Não, você tem que guardar de segunda a domingo. De segunda a domingo você tem que viver para Deus. Você tem que externar quem Deus é para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que amar o Senhor. Você tem que praticar a justiça. Amém? Então veja bem, meus irmãos, Jesus não diminui o rigor da lei, pelo contrário. Ele deixa claro, se você ler, eu te aconselho a ler, não vou ter tempo para ler os 3 capítulos aqui, né? Mas eu te aconselho a ler e entender o que Jesus está falando, para que você saiba como você tem que se comportar em relação ao seu irmão. Ser discípulo significa amar incondicionalmente o seu próximo. Diga isso comigo. Ser discípulo significa amar incondicionalmente. Sabe, não é amar quem te ama, não é amar quem é bonzinho, não é amar quem está fazendo alguma coisa por você, quem está te ajudando. Não, é amar inclusive os seus inimigos. Você está pronto para amar seus inimigos? Está pronto para amar o Lula depois do que eles fizeram nesse carnaval? Ou você já está excomungando o Lula? Amar inclusive os seus inimigos. Tem bolsonarista aqui? Tem? Tem petista aqui? Esse cara é em silêncio, pastor. Você precisa amar inclusive os seus inimigos. Amém, meus irmãos? Você tem que amar quem não concorda com você politicamente. Amém, meus irmãos? Você tem que amar quem está te ofendendo, inclusive quem está ofendendo a sua fé. Isso é ser discípulo de Cristo. Amém, meus irmãos? E isso é praticar a justiça. Vocês sabiam, justiça e amor são 2 lados da mesma moeda. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. A justiça e o amor são 2 lados da mesma moeda. Justiça sem amor é vingança. Não, eu sou justo. Pisou no meu carro, mexeu com os meus. Não, eu sou justo. Isso é vingança. Isso não é justiça. Justiça sem amor é vingança. E amor sem justiça é libertinagem. Ah, não, pastor, estamos aqui, a gente se ama, né? Não, pastor, isso é porque eu amo. Eu vou largar minha mulher porque agora eu estou amando a fulana. Isso é libertinagem, meu filho.
respeitar o amor das pessoas. Se um cara quer amar outro cara, isso é amor, pastor. Não, isso é libertinagem. Isso não é amor. Amor sem justiça não é amor. O amor traz justiça. E a justiça é fruto do amor de Deus. É por causa da justiça que Deus deu o seu Filho por você. Mas pastor, não é isso que diz na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus amou, por isso Ele deu o seu Filho. Ele deu o Filho dele porque a justiça dele precisava ser satisfeita. Amém? Então, por amor a você, Ele praticou a justiça, matando o Filho dele. Será que por amor você está pronto a morrer por alguém? Isso é justiça. E é isso que o Novo Testamento ensina. É isso que Jesus ensina no Sermão do Monte. Então, esse amor incondicional, ele precisa ser tão forte na nossa vida, a ponto de, se for preciso, numa briga, eu vou me anular. E foi o que disse Jesus aqui no Sermão do Monte: se alguém te bater na tua face, faz o quê? Faz o quê? Arma o murro e dá no bucho dele, é isso? Se alguém te bater na face, faz o quê? Dê o outro lado. Isso é justiça. Será que nós estamos prontos para isso, irmãos? Sabe, nós estamos aqui no encontro do Espírito Santo. Ô, pastor, você devia estar falando do Espírito Santo, pastor. Mas como que o Espírito Santo vai nos visitar, meus irmãos, se nós não estamos praticando a justiça? Se eu quero a visitação do Espírito de Deus, eu preciso praticar a justiça. Amém? Eu preciso andar em santidade e justiça. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. O Senhor está te chamando a andar em santidade e justiça. A palavra justiça no hebraico é tzedaká. Sabe, meus irmãos, essa palavra tzedaká é a mesma palavra para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, para ele dar esmolas. É a mesma palavra, tzedaká. Isso é justiça. Quando Deus está falando de justiça, Ele está falando de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. Cuidar dos estrangeiros, das viúvas, dos novos na fé. Você está cuidando dos seus discípulos. Isso é justiça. Amém? Amar seus discípulos a ponto de dar a sua vida por eles. Foi isso que Jesus praticou, sim ou não? Ele amou seus discípulos até o fim. Quantos aqui são discipuladores? Você precisa amar seus discípulos até o fim. Amém? Não é amar até que o seu discípulo fique frio e se afaste. Não, é amar até o fim. Jesus amou seus discípulos, inclusive quando eles o negaram, o traíram, se afastaram dele no momento crucial. Eles deixaram, abandonaram Jesus. Mas depois da ressurreição, Jesus mandou chamá-los e disse: estou com vocês até o fim. Amém? Será que você está pronto a amar seus discípulos assim?
e amar os perdidos. Será que você está pronto a amar os perdidos? Amar o seu vizinho que põe o som nas alturas, aquele pancadão, aquele funk terrível, né? Você querendo dormir, querendo orar e ler a Bíblia, e o pancadão está lá te perturbando. E o que você faz? Liga para a polícia. Amar seus vizinhos, amar seu colega de trabalho que está pisando no teu carro, teu chefe. Te espragueja de vez em quando. E você, mas o que esse cara tem comigo, rapaz? Sabe, meus irmãos, isso é praticar a justiça. Posicionamento diante dos homens. Deus está te chamando para estar posicionado nesse tempo. Amém, meus irmãos? Quantos querem se posicionar diante de Deus? Quantos querem se posicionar diante dos homens? Sabe, meus irmãos, a igreja ela vai ser muito mais rápida em fazer o seu trabalho se ela estiver posicionada corretamente. Se ela estiver posicionada para servir a Deus, estiver posicionada para servir aos homens, como Deus a tem chamado a estar, então nós vamos fazer a diferença. Sabe, o mundo está cansado, meus irmãos, está cansado de igrejas, cansado de religiões, porque é mais do mesmo. No Brasil, não sei quantas portinhas se abrem todos os dias e põe uma plaquinha lá, Ministério Internacional, não sei das quantas, só tem aquela porta, mas é internacional. Só tem ela aí também, é internacional. Todos os dias, são dezenas, centenas de portinhas abertas. Ele abre aquela portinha e o pecador lá, vem mais um pastor para tirar dinheiro da gente. Não é assim que você pensava? E por que você pensa que os ímpios e os perdidos ao seu redor estão pensando diferente de você? Eles só vão pensar diferente se nós andarmos em santidade e praticarmos a justiça. Amém, meus irmãos? Eles só vão pensar diferente quando eles começarem a ver as nossas boas obras. Os pecadores precisam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai. E aí, meus irmãos, para a gente fechar essa palavra tão dura e difícil, eu sei que não está sendo uma palavra fácil, né? Romanos capítulo 8. Deixa eu passar o bálsamo agora no seu coração. Depois de tanta pancada, pastor. Alguns crentes estão muito doídos aqui hoje, pastor Engenheiro. Me perdoe, irmãos. É com muito amor que eu estou fazendo isso, tá bom? Mas eu sou mensageiro de Deus e não posso deixar de dar um recado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Sabe, meus irmãos, nosso esforço ele não será capaz de gerar santidade e justiça em nós. Nós já ouvimos isso. É somente pelo Espírito de Deus que isso será possível. Se você pega o capítulo 7 de Romanos, você encontra um capítulo muito difícil. A partir do verso 7, você encontra a luta contra o pecado. Paulo ele vem dizendo: se eu desejo uma coisa, não consigo fazer. Aquilo que eu quero, não faço. E ele fala, ele relata esse
esse conflito entre a vontade dele de servir a Deus e a sua fraqueza. Ele termina dizendo: que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que pelo nosso esforço nós não vamos conseguir gerar santidade e justiça em nossa vida. Mas aí vem o capítulo 8. Eu amo demais o capítulo 8 de Romanos. Ele diz aqui, vou ler os primeiros 16 versículos. Eu queria que você ficasse de pé, a gente já vai encerrar. Vamos ler juntos esses 16 versículos, né, de Romanos 8. Né? Preste atenção nessas palavras, porque elas são a palavra do Espírito para você que quer viver em santidade e praticar a justiça. Olha só: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Diga isso para o irmão que está do seu lado: você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tem que nascer de novo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado: todos os que são guiados pelo